bem bate-papo mesmo. Então, doutor Márcio, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Para nós é uma honra falar desse tema que tanto angustia a maioria dos brasileiros, né? Eu tenho aqui alguns dados, como no nosso papo inicial a gente começou a falar, que só esse ano houve um aumento de mais de 7% de óbitos por problemas cardiovasculares. E o Brasil especificamente, é um dos países recordistas em óbito por doenças cardiovasculares. O senhor, como médico, especialista em cirurgia vascular e também membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, eu gostaria de saber do senhor por que, primeiro, nós somos tão recordistas nessa área. E quais seriam as causas principais de doenças cardíacas também e cardiovasculares, principalmente, que é a sua especialidade? Obrigado. Bom, a questão do recorde em problemas cardiovasculares no Brasil está um pouquinho ligada à cultura. Infelizmente, não existe uma cultura no brasileiro da educação física e muito menos na questão alimentar. Então, eu diria que os itens que mais afetam a questão do número de doenças cardiovasculares no Brasil esteja ligado à alimentação e, basicamente, ao sedentarismo, né? No último ano e meio, 2 anos, com a questão da pandemia e a quarentena que nos foi imposta, isso acabou mexendo muito com a questão psicológica do brasileiro, no tocante ao medo de perder o emprego, ou ao estresse da doença, ou ao terror, né, que nos foi infligido, né? Então, tudo isso acabou mexendo com o quê? Com a alimentação, sedentarismo, né? O indivíduo passou a fazer o seu trabalho de casa, quietinho, sentado, e quando a gente trabalha em casa, é diferente do escritório, a gente não tem hora para acabar, então esquece do tempo, esquece que tem que se alimentar, esquece que tem que andar um pouco, e essa falta de movimento acaba mexendo com tudo, tanto a parte circulatória como a parte cardiológica. Na verdade, circulação é um termo que fala sobre a circulação do sangue no organismo, e ele basicamente é composto por uma bomba, que é o coração, e o seu encanamento, que são os vasos sanguíneos. Então, está tudo interligado. Quando se fala em doenças cardiovasculares, nós podemos incluir doenças arteriais, periféricas, como doenças cardíacas também. E, respondendo à sua pergunta, aliás, eu enrolei bastante, né? Me desculpe. Não, está ótimo. Mas essa piora, esses 7% a mais que houve nesse ano e meio, tem tudo a ver com a pandemia. A própria doença Covid-19 já é sabida que é uma doença que ataca o sistema vascular, ataca o sistema circulatório, ela acaba provocando tromboses. A trombose é a coagulação do sangue dentro de um vaso. Coágulo de sangue é a mesma coisa que uma coalhada de sangue, né, para o leigo poder entender. Então, se isso ocorre dentro de uma artéria coronária, o indivíduo vai ter um infarto. Então, houve um aumento da incidência de infartos, principalmente nos pacientes com Covid-19. E não sei se é possível, quais são os sintomas, no caso de uma pessoa que está tendo, de repente, uma coagulação, por exemplo, que leve a um infarto? Como eu comentei com o senhor no início do nosso bate-papo, eu tive casos, pessoalmente, de amigos que tiveram uma dor de estômago, ficaram o final de semana todo, e quando procuraram um médico, já era tarde e isso já tinha sido respaldado por um infarto fulminante, né?
tem toda essa situação de sedentarismo, de estresse que nós todos vivenciamos nesses dois últimos anos, e muitas pessoas não procuraram médico nesse período, né? Então, o risco é muito maior. É possível ter alguns sintomas específicos que dê uma consciência para o indivíduo de que ele está tendo problema cardíaco, por exemplo? Então, ou vascular? Exatamente. Então, o que acontece? Todas as doenças... antes de falar das doenças, vamos falar um pouquinho sobre a circulação funcional. Todos os órgãos do nosso corpo têm uma circulação funcional e uma circulação, vamos dizer, de suporte. Qual é a diferença disso daqui? Então, vamos imaginar o pulmão. O que o pulmão faz? O pulmão, ele tem que oxigenar o sangue. Então, ele é o nosso carburador. Então, nós respiramos, nós entramos com ar no pulmão, esse ar atravessa uma membrana e ele vai para o sangue, ele vai ser dissolvido no sangue. Então, a função do pulmão é oxigenar o sangue. Então, todos os vasos sanguíneos que tem dentro do pulmão, que fazem a troca de gases, né, de gás carbônico e oxigênio, gás carbônico e oxigênio, essa é a circulação funcional do pulmão. Fora isso, tem a circulação que alimenta o pulmão. Então, nós temos, fora a circulação que faz a função do pulmão, nós temos uma circulação que leva o sangue para alimentar as células do pulmão. O rim é a mesma coisa. O rim, ele filtra o sangue, né, para eliminar a urina e outras substâncias do sangue. Então, tem uma artéria que entra, a artéria renal entra no rim, levando o sangue que vai ser filtrado pelo rim. Portanto, essa artéria é a circulação funcional do rim. E o coração também tem a sua função, que é bombear o sangue. Só que é o seguinte, o coração é uma bomba, e para essa bomba funcionar, ela tem que receber energia. E essa energia é levada também pela circulação ao coração através das artérias coronárias. Todo mundo já deve ter ouvido falar em coronária. Então, são as artérias, ela chama coronária porque parece uma coroa em volta do coração. Ela forma uma coroa e aí desce, tem as descendentes, né, as artérias que descem para o coração e alimentam o coração. Se alguma dessas artérias, por algum motivo, entupir, uma área do coração não recebe alimento nem oxigênio e ela pode morrer. Isso é o infarto do miocárdio. Miocárdio é o nome científico do músculo do coração. Então, se ocorre um entupimento de uma artéria coronária, parte do coração pode falhar e não conseguir bater. Se ocorre o entupimento de uma artéria dentro do pulmão, o indivíduo pode ter o quê? A falta de oxigenação e ele vai ter uma redução da função pulmonar. Se ocorre um entupimento de uma artéria do rim, o indivíduo pode ter a insuficiência renal, que o rim não vai funcionar. E assim vai. Se ocorrer um entupimento numa artéria que vai para o cérebro, o indivíduo pode ter o acidente vascular cerebral, mais conhecido como derrame, mas de derrame não tem nada, é um entupimento da artéria, e o cérebro pode morrer aquele pedaço e não vai funcionar. Por que eu expliquei tudo isso? Para entender o que acontece quando ocorre uma trombose num desses vasos. Então, quando ocorre a coagulação ou a coalhada de sangue dentro de um desses vasos, para a função daquele órgão. E no caso do COVID, a COVID é uma doença onde ocorre uma inflamação, onde o vírus provoca uma inflamação, uma reação inflamatória tão grande dentro dos vasos sanguíneos que pode promover a coagulação do sangue dentro desse vaso. Se isso ocorrer numa artéria coronária, o indivíduo terá um infarto. Se isso ocorrer numa artéria renal, o indivíduo vai ter uma insuficiência renal.
Se ocorrer no pulmão, uma insuficiência respiratória. Por isso que muita gente acabou indo para o respirador e não conseguiu sobreviver, porque não tinha circulação dentro do pulmão. Então, isso daqui é para entender o que é quando ocorre uma trombose. Agora, os sintomas dependerão da região que ocorrer a trombose. Se for uma trombose arterial, aquele órgão que receberia o sangue, ele pode, entre aspas, morrer ou não funcionar. Por que eu digo morrer? Imagina que uma artéria que vai para a perna se entupa, ocorre o entupimento dela. A porção distal da perna, aquela região que receberia o sangue, não recebe mais. Então, ela pode morrer. É a conhecida gangrena. Então, ocorre a gangrena daquela extremidade. Se a trombose ocorrer numa veia, agora a veia ela drena o membro. Se ocorrer na veia, que é a famosa trombose venosa profunda, a perna não vai morrer, mas vai ficar muito inchada, porque não consegue drenar aquele excesso de sangue da perna. Porque, como eu disse, circulação, o próprio nome já diz, o sangue circula. Então, assim como vai sangue, tem que vir sangue. Muito bem. Se esse entupimento, essa coagulação ocorrer numa artéria coronária, o indivíduo vai ter uma dor precordial, uma dor no peito, que pode significar um ataque cardíaco. Agora, você bem falou desse seu conhecido que teve uma dor como se fosse uma dor do estômago. Muito bem. O nosso coração, ele é tridimensional, tá? Ele não é igual aquele desenho que a gente faz, ele é tridimensional, então ele tem em todas as bordas dele artérias que irrigam o coração. E ele fica deitado no nosso peito, ele fica deitado sobre o diafragma, que é a membrana, que é uma musculatura que nós temos no tórax para a nossa respiração. Então, a parte do coração que está deitada sobre o diafragma, se nessa face ocorrer o infarto, a dor desse indivíduo vai parecer que é no estômago e não no peito. Por isso que esse seu amigo passou por esse terrível engano. Infelizmente, é muito comum. Sintomas que não tem nada a ver com o que está acontecendo com o paciente. Porque o paciente e a doença não leem os livros de medicina. É verdade. Agora, com essa situação toda do Covid, eu fico me indagando, né? Você tem uma situação em que tem que ficar em casa, estamos vencendo ainda, já, graças a Deus, e uma situação também de que você fica naquele estresse imenso, né? E quando a gente vai no médico, sempre, eu sou uma delas, o médico fala, está fazendo exercícios físicos? E isso não é... Bom, hoje há uma consciência maior, mas eu gostaria que o senhor me explicasse qual a relação do exercício físico com a probabilidade de minimizar os fatores de risco para um infarto, para um derrame. Qual é a relação entre uma coisa e outra, né? Sim, o exercício regular, veja bem, não precisa ser um vidrado em academia, tá? Não precisa ser aqueles academistas que vão todo dia, tá? Não precisa ter isso. Quando a gente fala em exercício, é movimentação do corpo para que nós tenhamos uma estimulação tanto da parte circulatória como da parte respiratória. Então, o que acontece? Basta que o indivíduo faça caminhada. Caminhar. Então, aqueles 2, 3 andares que ele vai acabar pegando um elevador, sobe de escada. Para que parar o carro bem na porta de onde vai? Para o carro um pouquinho mais longe, anda um pouquinho. Pequenas distâncias, faça a pé. Não use o carro direto. Então, são esses exercícios que nós médicos falamos.
Não precisa se inscrever numa academia, ter personal trainer, nada disso. Agora, como é que o exercício regular ele pode melhorar a performance do organismo? É muito simples. No momento em que eu estou exercitando, eu estou estimulando o coração a bater um pouquinho mais rápido. Então, no início, quando a gente ainda não tem condicionamento físico, o coração vai entrar em taquicardia, ele vai bater muito rápido, e nós vamos nos cansar muito rápido. Mas com o passar do tempo e a insistência nesses exercícios, veja, só estou falando da caminhada, não estou nem falando de corrida. Então, com o passar do tempo, esses exercícios vão fazendo com que o coração se acostume à exigência do exercício. Então, estou falando agora só do coração. Então, como o coração é um músculo, ele precisa de exercício para ficar mais forte. Nós também, nós levantamos peso para aumentar a musculatura. O coração também, conforme ele bate mais, ele vai fortalecer a musculatura e, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que haja uma vasodilatação, das artérias que suprem o coração. Então, todo exercício regular, como precisa-se mais sangue na musculatura do exercício, ocorre naturalmente uma vasodilatação, um aumento da circulação na região que precisa para o exercício. Isso eu estou falando da parte arterial. Então, as artérias são os vasos que irrigam os membros, que levam o sangue rico em oxigênio e alimentos para alimentar e oxigenar as células no movimento. O coração precisa disso e nossa musculatura periférica também precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, o próprio exercício melhora também o retorno venoso. E todo o sangue que vai tem que voltar. Então, principalmente as pernas, onde o sangue venoso tem que voltar contra a gravidade, o bombeamento é feito basicamente pela panturrilha, pela musculatura da barriga da perna. Então, conforme nós caminhamos, essa musculatura, ela comprime, ela espreme as veias internas da perna, empurrando o sangue para cima. Então, o próprio exercício, a caminhada, também já melhora o retorno venoso. Só para se ter uma ideia, com o sedentarismo da quarentena da Covid, houve um aumento muito grande, por exemplo, nos casos de varizes. O indivíduo fica muito tempo sentado, parado, sem exercitar, e com isso o sangue vai acumulando na perna. E esse aumento da pressão dentro das veias faz com que elas se dilatem e se transformem em varizes. Está aí a explicação da necessidade do exercício regular. Ótimo. Doutor Márcio, o senhor, eu gostaria que o senhor deixasse 3 dicas para as pessoas, porque o nosso bate-papo aqui foi uma aula, né? Obrigado. Foi uma grande aula, eu lhe agradeço muito. Imagina, e tudo que é bom dura pouco, né? Pois é, deixa eu ver. Mas nós podemos ter outros bate-papos, não faltarão oportunidades. Será um prazer. Por favor, eu gostaria que o senhor deixasse 3 ou 4 dicas para o cidadão que está do outro lado, para que eles possam minimizar um pouco os riscos de uma doença ou de um infarto, um derrame, que é bem traumático. Bom, eu vou ter que usar as frases mais comuns que todo médico usa. A primeira frase que eu acho que é mais contundente é: prevenir é melhor que remediar. Sim. Então, ao menor sintoma de qualquer coisa, seja dorzinha no estômago, como você falou, ou uma dor na perna, ou mesmo o aparecimento de vasinhos ou pequenas varizes, qualquer sintoma, é importante que o indivíduo procure um médico. É melhor que ele procure um médico não tendo nada do que tenha alguma coisa e não vá procurar o médico. E nunca espere, não deixe passar o tempo. Eu não tenho tempo agora, não adianta. Saúde não tem momento certo, é agora. Saúde é sempre no momento imediato.
Então, a primeira dica é essa: prevenir é melhor que remediar. Segundo, é o velho jargão, exercícios regulares. Então, não precisa fazer academia, mas fazer caminhada, se exercitar um pouquinho mais, utilizar algumas tarefas caseiras como exercício. Muita gente reclama de ter que limpar a casa, de ter que fazer uma série de coisas, mas pode-se usar, né, de forma lúdica as atividades domésticas como exercício também, né? Na hora de se fazer uma limpeza com uma vassoura, alguma coisa, fazer exercícios com ela, fazer força com ela, e as caminhadas. Isso é muito importante. O sedentarismo é um inimigo contumaz da circulação. Terceira dica, que também todo médico vai falar, é ter uma alimentação regrada, sem excessos. Eu não proíbo ninguém de comer nada no meu consultório, mas advirto, olha, o excesso disso pode ser prejudicial. Então, é sabido que o excesso de carboidratos e excessos de gordura podem ocasionar a deposição de colesterol nas artérias. E se, junto com isso, não houver o exercício, e ainda por cima o indivíduo fumar, por exemplo, que é um vício ruim, a deposição de colesterol será mais rápida e maior, podendo levar a uma doença cardiovascular, seja do coração ou seja das artérias, né? E basicamente é isso que eu teria a dizer. E por fim, a menor sinal de qualquer coisa, na dúvida, sempre procure um profissional, nunca procure um curioso e muito menos converse com a comadre. Procure um médico. E nem se oriente por informação médicas na internet, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque o Dr. Google e o Dr. Yahoo são meio... É uma concorrência desleal conosco. Sim, sim, sim. Tome muito cuidado. Para aquelas pessoas que tenham muitas dúvidas, ainda da parte de circulação e tudo mais, doenças circulatórias, eu vou deixar o meu site, que é o www.livredevarizes.com.br, tudo junto, livredevarizes.com.br. Lá eu falo muita coisa sobre circulação e tem um canal para quem quiser me fazer perguntas, poder fazê-las. E eu respondo com o máximo prazer a todas as perguntas que me são feitas. Perfeito. É esse mesmo. Ótimo. Muito obrigado, doutor Márcio. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu acho que a gente vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada mesmo, viu? É um prazer. Esse e aqui, aberto o canal, esteja sempre à vontade. Muito obrigado. E esse é o nosso intuito, ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Estou à disposição sempre que você precisar. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada.